A paz do Senhor, amados. Amém? Podem se sentar, amém? Glória a Deus pela vida de todos. Deus abençoe. Estamos aqui em mais um domingo, né? Abençoado por Deus. Todo mundo encolhidinho, mas o sol está brilhando lá fora, né? Glória a Deus por esse sol maravilhoso, por esse dia. Hoje é um dia, né, especial, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais, não que seja só hoje, né? Dia dos Pais precisa ser todos os dias, né? E glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida, que escolhemos começar esse dia na presença do nosso Pai, né? Muitas pessoas, nós, né, a vida inteira pensamos assim, poxa, Jesus veio para trazer milagres e milagres, né? Quando você vê lá no Novo Testamento, você vê os milagres que Jesus fez. Só que se você for parar para analisar, no Velho Testamento também tinha milagres. No Velho Testamento também tinha palavra, no Velho Testamento também tinha ensinamento. Jesus veio para nos trazer algo mais. Além dos milagres, Ele veio mostrar para nós que nós temos um Pai que nos ama e que foi capaz de dar o seu Filho por nós. Amém? Glória a Deus pela vida do nosso Pai maravilhoso, que hoje nós possamos, né, louvar e engrandecer esse nosso Deus maravilhoso, né? Ele é o nosso Pai que nos ama, que nunca nos abandona, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelos nossos pais? Gostaria de chamar o pastor aqui, representando todos os pais, né, que estão aí conosco pela live, né? Você que é filho, você que é mãe, né? Que em nome do Senhor Jesus tem pães, né? Mães, que são mãe e pai ao mesmo tempo, né? Que Deus abençoe a sua vida também, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Apresente aí você que ainda, né? O seu pai ainda está presente aqui, que você possa apresentá-lo, né? Apresente aí o seu marido, o pai dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos por todos os pais, ó Deus, deste mundo, da nossa nação, do nosso Brasil. Deus, nós colocamos em tuas mãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha guardar, venha proteger, venha abençoar, que em nome do Senhor Jesus nós declaramos cada casa, cada lar, um pai com um caráter de Cristo, um pai que honre o nome do Senhor Jesus, que seja o sacerdote, o exemplo para a sua casa, para o seu lar, para os seus filhos, papai amado. Nós determinamos, ó Pai, as bênçãos do Senhor, a saúde, a graça, a paz do Senhor sobre cada pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos, né? Que você possa ter aí um excelente dia dos pais, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela vida dos nossos, né? Dos nossos maridos, né? Hoje eu não tenho mais meu pai aqui comigo, né? Perdi o meu pai muito nova. E eu glorifico a esse Deus maravilhoso, porque eu conheci um pai. Amém? Que está conosco sempre, amém? Que não nos deixa em momento algum. Nós vamos ler, podem se sentar um minutinho, daqui a pouco a gente fica de pé para ler a palavra, amém? Nós estamos, amém? Aí aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus e sobre as nossas emoções, né? Nós vamos dar continuidade aí em todo o mês de agosto. Então eu gostaria de pedir para você que não viu a mensagem da semana passada, tá lá no nosso Facebook, Haja Luz, entra lá, né? Pega a parte da mensagem. Se você não tem tempo de assistir o culto todo, pastora, assiste pelo menos a mensagem. Tá lá no culto das 18 horas, eles conseguiram gravar a mensagem completa. Acho que o Gabriel vai jogar no YouTube, né, Gabriel? Para você entender um pouquinho mais, porque durante todo o mês de agosto nós vamos dar uma continuidade. Então, se você perde, aí você vai ficar meio que, pastora, eu não entendi, mas hoje eu vou só trazer um pouquinho do que nós falamos a semana passada, né? Nós vamos aprender sobre as nossas emoções. E nós vimos lá no livro de Marcos que os maus desejos estão dentro do nosso coração. Amém? Nós vimos que esses maus desejos está dentro do nosso coração. E aí, lá também, olha, é muita coisa, hein? Já pensou, pastora, vamos falar tudo de novo? Não. Vamos só pegar algumas
algumas partes para a gente, que é importante a gente entender, amém? Por que que nós começamos este mês de agosto falando das emoções? Nós estávamos orando a Deus, conversando com algumas pessoas dentro da igreja, fora, no ministério, fazendo algumas pesquisas, e nós descobrimos o quê? Mais de 21, isso é estatística, por cento dos problemas das mulheres, dos homens, das pessoas no Brasil, no mundo, dentro da igreja cristã do Senhor, é de ordem emocional. Amém? Então, muitas vezes a gente fica lutando, orando a Deus, saia um espírito maligno, expulsando, e não sai. Por quê? Porque é a minha emoção, é o meu coração, é aquilo que está dentro de mim. Então, eu tenho que conhecer as minhas emoções, aprender a lidar com ela, para que possa haver uma mudança na minha vida, no meu comportamento, para que eu possa ter uma intimidade maior com Deus. Amém? Então, vamos lá. O que é emoção? Emoção é aquilo que está dentro do meu coração. E nós aprendemos que nós não controlamos as nossas emoções. A nossa emoção é aquilo que está dentro do meu coração. E aí a palavra de Deus, lá em Marcos, coloca aí só para nós relembrar um pouquinho, Gabriel. Marcos 7, 21, 23. E eu estou feliz, né, que eu estou enxergando lá para ler agora. Glória a Deus. Marcos 7, 21. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte. Pode ir passando, Gabriel. Os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Quantas pessoas não vivem isso daqui, ó? Falar e agir sem pensar nas consequências. Gente, está aqui, ó. Tudo isso está dentro da onde? Do nosso coração. O nosso coração é enganoso. E aí a gente pega e fica querendo expulsar. Como que você vai expulsar seu coração de dentro de você? Senhor, arranca o meu coração. Aí você não sobrevive, que você precisa. Amém? Então eu preciso entender. E a gente deixou a semana passada como lição para você olhar nesse versículo de novo, olhar para você, conhecer as suas emoções, entender que as suas emoções você não consegue controlar, igual se o meu desejo é a raiva, o adultério, a avareza, tudo isso está dentro de mim. E no momento eu vou sentir aquilo, eu vou ter aquela emoção dentro de mim. Então isso eu não consigo controlar. Então a emoção, ela é o quê? Ela é uma resposta, amém? Aquilo que está dentro do meu coração. Então, eu tenho que entender isso. Amém? Que as emoções, elas estão dentro de nós. Eu não consigo controlar a minha emoção, porém, eu consigo controlar a minha ação. Amém? Então, eu aprendi o quê? A emoção está dentro do meu coração. Amém? Eu não controlo a minha emoção, mas eu penso, sinto e depois eu ajo. E aí sim, a minha ação eu posso controlar. Vocês entenderam? Então, tá, pastora, eu fiquei com raiva, e aí você já se desespera. Não, porque eu estou com raiva, não, porque eu senti o desejo lá da inveja, a calúnia, eu falei sem pensar. Você já, quando você tem esse sentimento dentro de você, você já desanima, já para com tudo, já vai parte para a agressão, ou já parte para agir para o pecado, se for a imoralidade, se for o adultério. Você não para e não pensa como que você pode controlar a sua ação. Você acha que aquilo é uma coisa natural. Estão entendendo ou eu compliquei mais um pouco? Então, eu preciso aprender qual é a minha emoção, aprender a controlar. E aí nós aprendemos o quê? Que nós temos que liberar as nossas emoções, temos que controlar e aí entregar a Deus, né? E aí nós aprendemos os versículos. Então volta lá no Facebook, pega essa mensagem completa, porque vai te ajudar nessa caminhada. Durante todo o mês de agosto, no culto da manhã e da tarde, nós vamos estar trazendo um pouco sobre as emoções, amém? Então agora eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, nós vamos falar sobre os estímulos. Eu gostaria de ler Jeremias 17, amém? A partir do 5. Jeremias 17, vamos ler a partir do 5. Glória a Deus.
Ai, eu estou tão feliz, gente, porque agora eu posso ler aqui no celular, eu posso ler ali, eu posso ler ali, eu posso ler aqui no caderno. Gente, quem não está entendendo, uns dias atrás, eu não estava enxergando muito bem, tinha perdido uma visão. Então, para me ler, era uma dificuldade. E aí, graças a Deus, Deus nos restaurou. Amém? Jeremias, a partir do 5. O Senhor Deus diz. Quem está falando aqui? O próprio Deus está falando. Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele está falando o quê? Que ele amaldiçoa aquele que se afasta dele, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ou seja, o que Deus faz com nós mesmos? Nós, às vezes, confiamos em nós mesmos, esquecemos de confiar em Deus, confiamos nos outros, amém? Vamos lá, Gabriel, próximo. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Próximo, Gabriel. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Próximo. 8. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Amém? Somente até aqui. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui, Papai amado, acabamos de ler a sua palavra. Deus, então vem de encontro ao nosso coração, nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, ministra a Tua palavra em nossos corações, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que caia por terra toda barreira, todo impedimento, essa mente confusa que não consegue entender a Sua palavra, que não consegue viver a Sua palavra, seja liberta em nome do Senhor Jesus, que todas as cadeias emocionais sejam quebradas agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Ti, ó Senhor, venha abençoar, venha dar, ó Pai, direção, sabedoria para essa pessoa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu poder de transformação, de salvação, venha se fazer presente nas nossas vidas através da Sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Nós acabamos de ver ali, amém? Deus abençoe. O coração é enganoso, amém? Nós acabamos de ver ali em Jeremias que o nosso coração, ele é o que, gente? Enganoso, amém? Eu não posso confiar no que o meu coração está sentindo. Você já viu aquelas pessoas que ela vive falando assim, eu não senti no coração, então eu não vou fazer. Eu não senti no coração, então eu não vou. Gente, essa é uma das maiores mentiras que nós falamos para nós mesmos. Porque se Deus, nós acabamos de ler ali, o próprio Deus falou que o nosso coração é... E como que todas as decisões que você toma é guiada pelo que você sente no seu coração? Você já parou para pensar que você passou a vida inteira sendo guiado pelo seu coração, pelas suas emoções, achando que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, quando Ele fala, eu preciso sentir? Não, eu só preciso ouvir, eu só preciso entender, eu não preciso sentir, amém? Agora o coração não, quando eu escuto o meu coração, eu tenho que sentir. O pastor acabou de falar do jejum. Mas eu não senti no meu coração de fazer jejum. Mas não é para você sentir. É uma convocação, é para você fazer. E eu já ouvi pessoas falar assim, o pastor falou lá em cima, mas eu não senti no meu coração. Você vive enganado então, porque você está vivendo pelas suas emoções,
porque as emoções estão dentro do nosso coração, que ele é enganoso e está lá com todas as maldades que eu preciso reconhecer dentro de mim e aprender a controlar esse sentimento. E aí sim, saber qual ação eu vou tomar. Amém? Ó, nós falamos coração enganoso, né? E aí, com esse nosso coração enganoso, o que acontece com a gente? Muitas vezes dentro da igreja, às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes você fala assim, pastor, eu estou vindo para o culto, sabe, eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, eu faço tudo certinho, eu estou estudando, eu sirvo a Deus, e as coisas dão errado, e eu estou ficando louco, eu começo a pensar, sabe, aquele pensamento, sabe, errado de coisas que só me deixa para baixo, só me deixa deprimida, que só me trazem para baixo. Isso é o quê? Eu estou deixando que as minhas emoções fluam de dentro do meu coração. E mesmo eu estudando a palavra, mesmo eu conhecendo, mesmo eu falando em língua, eu ainda dou razão ao meu coração. Deu para entender? Ó, o que é o estímulo, que hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O estímulo que faz com que a gente sinta as nossas emoções, né? O que é esse estímulo? Ó, é uma energia capaz de causar uma reação, ou seja, através do que ouvimos, através do que escutamos, através do que a gente toca, né? Através daquilo que vem para a nossa vida de dentro para fora também. Aquilo vai fazer com que a emoção do meu coração flua. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? O que eu estou escutando. Amém? Então, eu tenho o quê? 5 sentidos que vai trazer para dentro de mim os estímulos, que vai acender ou as reações das minhas emoções maus que estão dentro do meu coração, ou vai acender a chama do Espírito Santo dentro de mim, que é o conhecimento da palavra de Deus. Amém? E aí, o que é esses 5 estímulos, pastora? Tato é aquilo que eu toco. Olfato é o cheiro. Você já viu pessoas que falam assim, nossa, esse cheiro lembra minha mãe, esse cheiro lembra o meu pai, ou lembra uma comida, uma coisa boa, às vezes uma coisa triste. Então, aquele cheiro que você está sentindo vai te trazer uma lembrança, às vezes boa e às vezes ruim também, né? O paladar, o gosto é a mesma coisa. Às vezes você come uma comida de algum lugar, ou come na casa de alguém, ou até na sua casa, ou vai na casa da mãe depois que você casa, né? E você fala assim, nossa, que comida gostosa, né? Lembra o gostinho da minha casa. As pessoas que é do norte falam, lembra o gostinho lá do norte, do Ceará, né? Quem é do Ceará, lembra o gostinho lá do Ceará. Oh, minha mãe era do Ceará, eu nunca fui lá. Mas quando eu vou em alguma casa que tem alguma comida de lá, oh meu Deus, como eu me delicio, como eu fico feliz. Então assim você vai fluindo as suas emoções, ou de forma negativa, ou de forma positiva. Amém? Porque você também, essas lembranças do cheiro pode trazer também uma situação ruim, um momento ruim que você viveu. E a sua visão. Gente, a visão é a visão. E a audição, para você ter uma ideia, nas pesquisas neurológicas, científicas, sabe, em todo lugar que você for, ela é 80%, olha só que forte, 80% dos nossos estímulos, daquilo que recebemos e absorvemos através do nosso cérebro. Ela vem através do quê? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto. 80%. Então, eles são responsáveis de transmitir, né, para nós os estímulos. E aí é aonde vem o que eu estou escutando. O que eu estou escutando? Esse é o estímulo que vai vir para dentro de mim. Ele vai florar dentro de mim um sentimento. Se eu só escuto coisas ruins, o que vai fluir dentro de mim? As coisas ruins, os maus desejos que estão dentro do meu coração. Então, isso, gente, é através de tudo.
O que que a gente escuta? E hoje a gente escuta muitas as pessoas falarem assim, né? Ah, eu não assisto mais novela, agora eu assisto série. Eu não assisto a televisão, mas eu assisto, tenho lá um canal. Só que se você for parar para se você for parar para analisar, você trocou dois por meia dúzia. Porque qual é a diferença das séries para a novela? As séries são maiores, talvez um pouco mais atrativa ao seu olhar, ao seu escutar. Mas no fundo, se você for parar para analisar, ela tem a mesma finalidade que as novelas. Elas atrapalham do mesmo jeito, porque você começa a assistir uma série, ah, tá, não está falando, não é igual às novelas que tem agora muita, ou fala sobre o adultério, fala sobre a pornografia, mas fala lá daquela mocinha que se apaixonou pelo marido da outra, ou que ela era a mocinha da história, mas de repente ela se virou para o lado dos bandidos. E se você parar para prestar atenção, daqui a pouco você está, nossa, coitadinha dela, bem que podia dar tudo certo para ela. Não é assim que a gente pensa? Você está torcendo para aquela pessoa que faz tudo errado ficar bem. E aquela pessoa que está fazendo tudo certo, você não está nem aí. Isso é o quê? É o que nós vemos e escutamos, está controlando os desejos que está dentro do meu coração. E aí, quando eu passar por uma situação, quando eu tiver uma ação, qual vai ser a minha reação diante disso? Aquilo que eu alimentei mais, o estímulo que eu alimentei mais. Então, eu passei a maior parte do meu tempo me alimentando das coisas deste mundo, que não é pecado, porém, elas estão atrapalhando as minhas emoções, elas estão atrapalhando os meus sentimentos. Então, eu tenho que vigiar naquilo que eu estou acompanhando. Amém? E aí sim você vai entender e você vai começar a viver as verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque você começa a trocar. Poxa, em vez de eu ficar o dia inteiro, ou o tempo inteiro, ou às vezes as minhas folgas, vendo séries, vendo as coisas que vão me fazer ter sentimentos ruins, que vão aflorar os maus sentimentos do meu coração, eu vou procurar algo, né, que aflore os meus bons desejos, aquilo que precisa ser bom e agradável aos olhos do nosso Deus e que precisa fluir de dentro de nós como um caráter de Cristo. Amém? E isso é o quê? É os estímulos que eu preciso procurar, tá? Agora, eu tiro da minha vida tudo de ruim que eu estou assistindo, tudo que eu estou ouvindo. E isso, gente, eu falo, não é só para séries, é para tudo, é para reportagem. Gente, quando olho de manhã, que a gente vai assistir reportagem, a gente começa a gerar dentro de nós o quê? O medo, o pânico, a ansiedade, porque você começa a gerar, ou o quê? A dó, você fica, meu Deus, que situação. Você fica mal com você mesmo. E às vezes você nem percebe. Aquela reportagem que você assistiu só está falando das coisas ruins que acontecem com as pessoas. E aí você traz para dentro de você aquele sentimento que aconteceu com as outras pessoas lá fora. Então você está sendo dominada por aquilo que está acontecendo com os outros. Não é nem com você. Você podia ter tido um dia mais feliz, podia ter procurado outras coisas para fazer, mas aí você começa o seu dia, ou você finaliza a sua noite olhando e assistindo e vendo as notícias que vão trazer estímulos ruins para você. Então eu preciso fazer o quê? Trocar pelo quê? Pela palavra de Deus, pelo aquilo que vai edificar e vai estimular as coisas boas dentro de mim. Amém? Aí eu queria ler para vocês lá em Salmo 51, 10. Põe aí para mim, Gabriel. Salmo 51, 10. Glória a Deus. Deus cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Como que eu tenho que começar o meu dia?
como que eu tenho que conscientizar a minha mente, os meus estímulos, pedindo para Deus criar dentro de nós um coração puro e dar uma vontade nova e firme para as nossas vidas. Ou seja, o que que eu faço? Pastor, eu não vou conseguir controlar, porque todos os maus desejos estão lá dentro do meu coração, mas eu pego a chave, eu entrego essa chave para o Senhor Jesus, peço para Ele trancar e peço para Ele criar em mim um coração puro e dar uma nova e firme vontade de ver, de viver as coisas de Deus. Amém? E aí eu entendo e começo a viver essas verdades dentro de mim, dentro do meu coração. Amém? Mas para isso eu preciso viver e entender que o meu coração, ele tem todas essas impurezas. Amém? Glória a Deus. Até aqui está dando para entender? Eu gostaria de ler lá em Jeremias 9. De novo. Jeremias 17, 9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para adiantar mais um pouco. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, aí o 10, eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, como que o Senhor vai abençoar os desejos que está dentro de mim? Quando eu começar a viver de acordo com o que Ele está falando através da palavra dEle. Amém? Ele fala assim, ó, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Como que Deus vai te tratar? Você vê que Ele fala cada pessoa. Então, eu não posso pegar o exemplo das outras pessoas que estão ao meu redor, daquilo que elas estão sentindo, porque Deus já está falando, é individual de cada um. Ele vai me tratar, Ele vai tratar você de uma forma individual, da maneira que você está vivendo. Amém? Então, cada um tem uma maneira de viver, cada um tem uma maneira de prosseguir, e aí você precisa entender isso. Amém? Qual é a sua maneira de viver? Quais são os maiores estímulos que está dentro de você ou que está ao seu redor, nas situações que estão acontecendo com você, na sua casa, na sua família ou no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor, que mais estão te tirando do foco, que mais estão tirando você do centro, de viver uma vida em paz, de desfrutar as verdades de Deus. Então você tem que se autoanalisar. E não se comparar com a outra pessoa que está do seu lado. De repente você começa a se comparar, o pastor fulano de tal, ou então a irmã fulano de tal, ou então alguém da família, ou no trabalho, está vivendo assim, está fazendo assim, então eu vou fazer que vai dar certo também. E aí você vai e faz e... Por que para ele deu certo e para mim não deu certo? Porque a palavra de Deus, ela fala, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus estímulos, que é diferente dos estímulos do meu irmão. Eu tenho que saber o que está dentro de mim, qual dessas emoções que está dentro do meu coração que mais traz para mim, às vezes a tristeza, às vezes o desânimo, às vezes a depressão, às vezes a vontade de desistir, às vezes a vontade de não prosseguir. Então eu não posso olhar, por mais que aquela pessoa esteja lá em cima, eu não posso ficar só olhando para ela. Entendeu? Eu posso até, vou lá, vejo, mas e aí, dentro de mim? O que está dentro de mim? O que eu preciso? Qual é a audição? O que eu estou ouvindo que está trazendo essas coisas ruins para dentro de mim? O que eu posso ouvir que vai fazer com que o meu dia amanheça melhor? O que vai fazer com que a minha vida seja melhor? O que eu estou ouvindo? O que eu estou escutando? O que eu estou vendo que pode trazer para dentro da minha casa, do meu lar, a paz e a felicidade e a harmonia que hoje já não está trazendo mais? Dentro do meu trabalho. Então você começa a olhar para você, começa a se examinar, porque Deus, Ele olha para cada um individualmente.
Ele olha para cada um de nós de forma individual. E aí, conforme o seu jeito de ser, conforme o seu jeito de viver, você conhecendo qual é a sua fraqueza, qual é aquela parte lá que está dentro do seu coração, que mais está te deixando de uma forma depressiva, ou às vezes tem gente que eu quero deixar de existir, eu quero deixar de viver, porque a partir do momento que eu deixar de viver, os problemas acabarão, e a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Então, olha para dentro do seu coração e pega todos esses estímulos que você está ouvindo, que você está escutando, que você está sentindo, e transforme, traga para a palavra de Deus. E aí você vai pedir para Deus: olha o meu coração, Senhor, olha esse meu mau desejo, olha o que precisa ser mudado, olha essa situação. E aí você vai começar a agir de forma diferente, porque aí você já se conhece. Então, quando vir aquela situação de raiva, você já vai saber como agir, porque você já conhece qual é o estímulo que está dentro de você, que faz com que você fale ou pense, ou que você fale e que você vai agir sem pensar nas consequências. Você já conhece antes, então você já sabe, quando você se vê diante daquela situação, é aquilo que a gente falou: eu não controlo a minha emoção, mas eu controlo a minha reação diante da situação. Então, quando eu estiver diante daquela situação, eu já conheço os meus estímulos, eu já sei aonde eu não vou conseguir suportar. Então, eu já sei como que eu vou agir. E como que eu vou agir? Eu vou me colocar, antes de enfrentar aquela situação, eu vou me retirar e vou falar com Deus. Deus, por que isso? E aí eu vou perguntar para dentro de mim, para mim mesmo: por que eu estou me sentindo assim diante dessa situação? Por que isso me incomoda tanto? Por exemplo, é uma briga com o marido ou com os filhos, às vezes no trabalho, às vezes na igreja mesmo, às vezes alguém falou algo que você não gostou, está fazendo algo que você não gostou, e aí você fica nervoso, fica irado com aquilo, e aí você se pergunta: mas por que eu estou irado com isso? Você já parou? A gente às vezes não se pergunta. Você não tem que perguntar para a pessoa, você tem que perguntar para você mesmo: mas por que eu estou irado com isso? Por que isso me deixa tão nervoso? Por que isso me tira do sério? Aí você vai descobrir dentro de você o porquê. Amém? E aí você fala para Deus: Deus, isso me deixa irado por causa que eu sou orgulhosa. Isso me deixa irado porque eu sinto inveja. Isso me deixa irado porque, sabe, eu sinto raiva porque eu minto, ou porque eu engano, ou porque eu sou igual àquela pessoa e não quero admitir. Já parou para pensar? Quando você começar a perguntar, você vai descobrir que às vezes você alguma coisa é igual, principalmente quando é coisa ruim. Você não quer admitir, mas você critica tanto aquela pessoa por fazer aquilo, no fundo aquilo está dentro de você. É aquilo que mais está fluindo de dentro do seu coração e você não conseguiu perceber. E aí você tem até às vezes ações iguais ou piores, mas não consegue admitir. Então você precisa falar com Deus e depois perguntar para você primeiro. Fala com Deus, joga para Ele. E depois você pergunta para você mesmo: por que eu estou me sentindo? E aí qual é a próxima pergunta que você vai fazer? O que isso o que isso vai significar para mim daqui a um mês, daqui a uma semana? Será que isso vai ter alguma influência na minha vida daqui a alguns dias? Daqui a algum mês, daqui a alguma semana? Ou será que eu agi sem pensar à toa, tudo vai passar, foi um comentário lá? Será que isso vai ter alguma ação permanente? Você tem que se fazer perguntas e se questionar, amém? Para depois tomar uma decisão, para depois agir. Só assim você vai conseguir controlar os maus desejos que estão dentro do seu coração. E aí, quando você controla esses maus desejos, as suas ações vão ser diferentes. Então, eu começo a falar para Deus, me questionar e a perguntar: como que eu vou seguir? Será que isso vai
aconteceu o que na minha vida daqui a algum tempo? Muitas vezes não vai ter uma importância nenhuma. Muitas vezes você fala assim, meu Deus, essa pessoa falou isso, aconteceu, tá, mas daqui a 2, 3 dias, daqui a uma semana, eu já esqueci, todo mundo já esqueceu, e por que que eu estou tão nervosa por causa disso? E aí você começa a mudar de atitude. E aí aquela sua raiva, aquele momento que você ia explodir na pessoa, você conseguiu conversar com Deus, conversar com você mesmo, e aí a sua atitude em reação àquela situação começa a ser diferente. Entendeu por que que eu tenho que conhecer? O que que me estimula? Qual é o gatilho que está agindo sobre a minha vida, que está me desestruturando, sabe? Que me deixa fora de sério, que não me deixa raciocinar diante das situações difíceis. E nós estamos vivendo num momento de situações cada vez mais difíceis, né? E aí a gente não sabe, a gente começa a olhar para dentro de nós, começa a ver os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos, e deixa tudo isso fluir dentro de nós, né? E aí você precisa se conhecer e entender. Amém? O 8, olha só que forte. Ele fala assim, ó. Põe aí, Gabriel, Jeremias 17, 8. Já está lá, né? Olha só. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, porque continua dando frutas. Assim será a nossa vida. Amém? Quando eu descobrir qual é os estímulos, como eu descobrir aquilo que está dentro de mim, aquilo que provoca as minhas emoções, aí eu vou fazer o quê? Eu vou viver como uma árvore plantada perto da água. Pode vir o sol, pode vir a seca, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, que eu sei na onde eu estou plantada, eu sei qual é a minha raiz, eu não vou ter medo de nada, porque eu conheço, eu sei qual vai ser a reação que eu vou ter, e aí eu conheço qual é os maus desejos do meu coração, e aí eu conheço quem sou eu de verdade, e aí eu começo a entender que as ações das pessoas ao meu redor, que aquilo que acontece no mundo, que aquilo que acontece com as pessoas da minha família, não pode interferir dentro de mim, não pode interferir na minha união com Deus, na minha vida com Deus, não pode interferir na minha salvação com Deus, não pode interferir na minha caminhada, não pode interferir na minha felicidade. Eu preciso viver o reino de Deus aqui na terra, e a única forma de eu viver esse reino é eu conhecendo a mim mesmo, é eu conhecendo dentro de mim, é eu entendendo as reações que eu vou ter diante de cada situação. Porque vai vir situações, e vem no nosso dia a dia situações que não é difícil, ou situações que não são fáceis, situações que são difíceis, e aí a gente tem que tomar ações, tem que ter atitudes, né, que a gente às vezes fica assim, fala, meu Deus, e agora? E aí você já se conhece, você já sabe do momento. Amém? E aí você vai viver e vai continuar. Como? Dando frutas em qualquer época da sua vida. Amém? Você vai ter bons pensamentos. Está tudo dando errado, está tudo ruim, está caindo tudo ao meu redor, mas eu estou plantada, eu sei onde que é a minha raiz, eu conheço os meus frutos e eu vou dar bons frutos. Amém? Eu conheço por quê? Porque eu conheço o meu Pai, eu conheço Deus, e eu sei que hoje eu não sou guiada pelas minhas emoções, eu não sou guiada pelo meu coração, mas eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Gabriel, põe lá para mim o Salmo 139. A gente já está caminhando para o final. Olha lá, o 139, 2.
Salmo 139, 2. Sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. 3. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Amém? Ele já sabe de tudo. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu. Deus está na onde? Não, Gabriel, volta lá, para lá no outro. Aí. Está em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o seu poder. Então, eu não me preocupo mais. Por quê? Porque eu já entendi onde está. Eu já conheço o que me estimula, eu já sei quais as ações, e aí eu estou diante de um Deus que está à nossa volta, que está do nosso lado e nos protege com o grande poder dele. Amém? Eu preciso viver as verdades de Deus. Por isso a importância de eu conhecer a palavra dele. Põe o Salmo 26, Gabriel. Quero voltar lá nesse, para a gente finalizar. Salmo 26. Ó, 26, a partir do 1, 2 e 3, é isso mesmo. O Senhor Deus declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Você viu, quando você conhece os seus maus desejos do seu coração, quando você sabe tudo que é errado, você começa a confiar em Deus, começa a praticar aquilo que é certo, e aí o Senhor Deus vai declarar que você é inocente, pois você faz tudo o que é certo e confia inteiramente em Deus. Amém? Próximo, Gabriel. Examina-me e põe-me à prova. O Senhor julga os meus desejos e os meus pensamentos. Quem é que vai examinar você? Quem é que vai colocar você à prova? São as pessoas que estão ao seu redor? É a situação que você está vivendo? É o seu trabalho? É o seu patrão? É quem? É Deus. Amém? Ele julga os seus desejos e os seus pensamentos. Por isso, Ele sabe os desejos do meu coração. Mas se eu consigo controlar a minha ação e o meu pensamento, o Senhor vai olhar para dentro de mim e vai dizer: poxa, dentro do coração dela tem muito orgulho, mas o pensamento dela e a ação dela é de uma pessoa humilde. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Gabriel 3. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. E aí você vai passar a ser orientado por quê? Pelo amor de Deus, pela verdade do Senhor Jesus. Amém? Então você precisa conhecer passo a passo sobre as suas emoções, sobre os estímulos, sobre o gatilho, sobre a situação. E aí você vai viver o amor de Deus, vai ser guiado pelo amor de Deus, pela verdade dEle, e sempre vai ser orientada por Ele. Você viu como é que é? Ele mostra onde que estão os maus desejos, mostra para nós que o nosso coração é enganoso, mas também Ele mostra que tem uma saída, mas também Ele mostra que Ele está no controle, mas também Ele mostra que você pode ser plantada lá no ribeiro, mas também Ele mostra que Ele tem poder para cuidar de você, mas também Ele mostra que se você viver as verdades dele, você vai estar guardada e protegida, não precisa ter medo. Você pode falar: Deus, examina o meu coração, porque o Senhor conhece os maus desejos que estão dentro dele, mas o Senhor sabe que eu conheço a verdade e que os meus pensamentos e as minhas ações são
conforme a sua palavra. Amém? Eu vivo as verdades de Deus a cada dia sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E aí Ele vai moldar o nosso caráter como o caráter de Cristo. Nós vamos viver as verdades do Evangelho dele. Amém? Mas para isso, eu preciso, além de conhecer a Deus, conhecer as Escrituras Sagradas. Conhecer o que a palavra diz. Porque muitas vezes a gente não sabia. Ah, pastora, nossa, eu nunca não sabia que dentro do meu coração tinha tudo isso. Eu ficava orando, eu ficava expulsando o demônio e nunca ia embora. Por quê? Porque não era o demônio, era você. Quando é o demônio é fácil, você expulsa e ó, ele vai embora e não volta mais. Mas quando é você, você precisa aprender a controlar. E isso é em todas as áreas da nossa vida. É como mãe, é como esposa, é como marido, é como pai, é na área sentimental, é como namorado, é como amigo, é no trabalho. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. É dentro do ministério. Eu preciso aprender a controlar esses maus desejos. Eu preciso conhecer os estímulos que me levam a ter essas más ações. E aí eu vou confrontar com a palavra de Deus. E eu vou pedir. E eu vou ser guiada pelas verdades de Deus. E o amor dele vai reinar dentro de mim. Amém? Glória a Deus. E aí, quando eu entendo tudo isso, eu vou conseguir identificar os estímulos que me fazem pecar. Porque aí eu já conheço o meu coração. Eu já sei o que me estimula. E aí eu já sei o que me faz pecar. E aí eu vou lutar contra isso. Eu não vou esperar que aconteça um milagre. Ah, eu estou aqui, estou sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Mas aí eu saí lá para fora da igreja e aí eu não estou sentindo mais nada e vem a tentação, vem o pecado e eu caí. Não, eu já sei o que é. E aí eu sei que eu tenho que controlar. E não esperar o sentimento do meu coração para tomar a decisão. Não, eu já vou cortar antes. Entendeu? E agora vem aqui essa, como é que eu vou falar? Você aprendeu o que era emoção. Você aprendeu os maus desejos do seu coração. Você sabe agora os dos seus estímulos. E aí você também já sabe que você precisa do amor, que você precisa da verdade. Você já conheceu essas verdades. E aí, se eu conheço tudo isso e eu não pratico, eu estou pecando. Então, eu preciso colocar em prática tudo o que eu estou aprendendo aqui. Porque uma coisa é você não saber, ah, pastor, eu não sabia que esses maus desejos estavam dentro de mim. Ah, pastor, eu não conhecia os estímulos que estavam dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha que ser guiada pelo amor de Deus. Eu não sabia que o Senhor... Aí pronto, você está livre. Mas agora você sabe, agora você tem que viver. Ah, pastor, eu não sabia da audição, que aquilo que eu escutava poderia trazer os maus sentimentos dentro de mim. Eu não sabia que aqueles filmes, que aquelas novelas, que aquelas coisas poderia trazer e aguçar dentro de mim o pecado, ou a tristeza, ou algo. Eu não sabia, mas agora eu sei. E se eu não pratico, não procuro mudar o meu comportamento, não procuro mudar os meus hábitos, aí eu continuo pecando. Amém? E isso daqui a gente vai falar na semana que vem. Marca aí, próximo domingo a gente vai falar sobre a consciência cauterizada. Você sabe o que é uma consciência cauterizada? É quando eu cometo tantas vezes o mesmo erro e faço tantas vezes as coisas erradas que acho que é normal. A gente acha que é normal. Sabe, eu cometo aquele erro tantas vezes que para mim já é normal.
Eu nem escuto mais o que o pastor fala, o que é a palavra de Deus, eu nem estudo mais a Bíblia. Para mim é tudo normal. Eu já estou tão acostumada, a minha consciência já está tão acostumada a cometer aqueles erros, e às vezes são coisinhas bobas, é uma mentirinha, é uma coisa ali, é uma coisa lá, que você fala, vou assistir isso, não tem problema não, não tem nada a ver. A pastora falou lá, mas eu não vou fazer não, vou continuar seguindo a minha vida. E aí você vai cauterizando a sua consciência, e quando você menos esperar, você está afundado no pecado e não consegue mais voltar. Amém? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Glória a Deus. Conseguiu entender? Eu sei que você não vai sair daqui já sabendo quais são os seus estímulos, mas vai lá, lê de novo as passagens que a gente falou aqui, olha para dentro do seu coração. Você já entendeu o que é emoção? Agora, o que te estimula? E como que você vai ter que fazer, já foi falado aqui, na palavra de Deus, qual vai ser a minha ação, qual vai ser a minha reação diante daquela emoção. E aí você vai viver uma vida plena, direcionada pelo Espírito Santo de Deus e não pelo um coração enganoso. Amém? E não pelo aquilo que você sente, mas você vai ser guiada pela palavra de Deus, que não é sentimento, mas é fé. Amém? É fé. Glória a Deus. Conseguiram entender? Então, o propósito, o pastor estava falando sobre o propósito do jejum. O propósito do jejum que o bispo falou, quando ele estava falando ontem, eu falei, nossa, bispo, a gente começou justamente falando sobre isso lá, sobre o coração enganoso, e ele começou lá falando sobre o coração enganoso. E eu falei assim, hoje a gente ia falar um pouco sobre aquilo que a gente escuta, sobre aquilo que a gente vê, para a gente tomar cuidado. E o propósito do jejum é justamente esse. Eu gostaria que você abrisse lá em Esdras 8. Esdras, põe lá, Gabriel, Esdras 8. Esdras 8, 21, 22 e 23. Fala assim, ali perto do rio, a Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegessem os nossos filhos e tudo o que era nosso. Olha só, eles, né? Vamos lá, 22. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. 23. Assim, nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Olha só, eles tinham ganhado muitas riquezas, eles tinham muitas fortunas, eles precisariam viajar com toda aquela fortuna, com idosos, com crianças, né? E ali as famílias, todos, só que eles não tinham o quê? Uma tropa de soldados. Mas eles tinham Deus. E eles tinham falado para o rei que o Deus deles protegia e guardava aqueles que não os abandonavam. Amém? E é o que nós vamos fazer nesse propósito de jejum? Orar e pedir a proteção do nosso Deus para a nossa igreja cristã da luz, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Então serão 21 dias aonde os meus olhos, os meus ouvidos vão estar voltados para a palavra de Deus. Aí você fala assim, pastora, mas jejum é de comida. Pastora, mas jejum é... Mas o jejum que Deus pediu para o nosso bispo é o jejum da felicidade, aonde nós vamos ficar 21 dias sem assistir televisão, 21 dias sem entrar na internet.
Amém? Então, serão 21 dias onde você vai orar, onde você vai clamar, e aonde você vai pedir, e aí Deus vai proteger e vai atender as nossas orações. Só que durante 21 dias, a minha televisão vai ficar desligada. Durante 21 dias, o meu rádio vai ficar desligada. Durante 21 dias, a minha internet para as coisas deste mundo estará desligada. Para serviço, pode, pastora? Pode, não tem como. Amém? Para as coisas de Deus, pode, pastora? Pode, não tem como. Para a família, não tem como. Você tem que ter contato com a família, senão você vai ficar 21 dias sem responder para a família, sem falar com ninguém. Para ter contato, sim, mas também você não vai ficar o dia inteiro, né, conversando com... Não, mas o essencial que precisa, não tem como a gente fugir disso. Porém, como o bispo falou ontem, TikTok, novela, Facebook, tudo que não tenha a ver com a palavra de Deus. Durante esse 21 dias nós vamos eliminar. Então põe lá a Bíblia, tem a Bíblia em áudio, escuta a Bíblia, lê a Bíblia, medita. Haja luz, pode, pastora? Pode. Internet, os cultos, quem não vem aos cultos presencial durante a semana, vai ter a transmissão? Pode, pastora? Pode. Amém? O bispo vai estar falando sobre isso, vai estar orientando. Então, né, ele pediu para a gente passar a direção para a igreja. Né? Os ministros da igreja, todos foram convocados a fazer. Agora, os membros da igreja, a família, aí fica à vontade, tá? Você não é obrigado a fazer, né? Mas eu tenho certeza que, se você fizer, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos proteja, e Ele atendeu as nossas orações, amém? Então serão 21 dias de jejum. Volta um pouquinho para mim lá no 22, Gabriel. Olha só que forte isso daqui. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele. Porém, que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Você já ficou com vergonha de alguma coisa que era para você fazer para Deus? Ou de alguma coisa que era para você fazer e você não fez? Já sentiu vergonha? Foi assim que ele se sentiu. Amém? E aí o que ele fez? Ele foi jejuar. Ele foi orar. E foi pedir a proteção do único Deus, do nosso Pai. Amém? Então, nesses 21 dias, nós vamos orar. Vamos pedir a proteção do nosso Deus. E aí foi por isso que eu falei para ele, o que nós falamos aqui na nossa palavra? 80% dos estímulos que recebemos são absorvidos pelo nosso cérebro, através da nossa visão e audição. Ou seja, tem tudo a ver com o propósito que o bispo passou do jejum. Amém? Eu vou ficar 21 dias podando tudo que eu escuto e tudo que eu vejo. E aí eu vou, nesses 21 dias, clamar, pedir a Deus. E nesses 21 dias você vai orar pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, por você, pela Igreja Cristã da Luz. Nós estamos vivendo um momento, né, ao qual assim eu nunca vi no Ministério ICL a gente passar por uma luta tão grande como nós estamos enfrentando. Mas nós estamos crendo na palavra de Deus. Ele não abandona aqueles que estão com Ele, amém? Ele não abandona, Ele protege, Ele cuida, Ele guarda. E assim como Ele tem feito durante todo esse tempo, Ele vai continuar nos guardando, Ele vai continuar nos protegendo, amém? Então, que você possa fazer esse jejum, amém? Estar aí conosco nesses 21 dias, desligando aí os seus aparelhos que tem dentro da sua casa e se ligando no céu, amém? Desligue, liga lá. Às vezes a gente
né, pensar, eu estou fraca, ou não ouvi a palavra, não fui para o culto essa semana, eu vou para o culto porque eu preciso me fortalecer, eu preciso buscar a palavra. Só que Deus, Ele quer uma intimidade maior com cada um de nós. Por isso que Ele está ensinando quem você é, qual é a sua emoção, quais são os seus estímulos, porque Ele quer que você lá dentro do seu quarto, dentro da sua casa, se tranque, se mostre para Ele, tenha um tempo maior de intimidade com Ele, porque aí você vai viver as grandezas dEle aqui, porque não adianta a gente viver de aparência, nós temos que viver a verdade de Deus dentro da nossa casa, por onde nós formos, nós não podemos envergonhar, porque a Bíblia que as pessoas estão lendo lá fora, não é mais o livro, é a nossa vida. É a vida do cristão. Amém? Então, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu conheço os meus estímulos, quando eu conheço as minhas emoções, quando eu não sou guiada pelo meu coração, quando eu vigio no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo, a minha intimidade com Deus aumenta. Amém? O meu entendimento da palavra de Deus aumenta. E aí eu começo a conhecer e a viver as verdades de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que você possa viver aí as verdades de Deus, que você possa entender cada processo da sua caminhada e da sua jornada com Deus, que não pode ser só dentro da igreja, precisa ser, principalmente quando você sai daquela porta para fora, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Então, você entendeu cada etapa e agora você vai viver ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você entrar conosco nesse propósito de oração, seja bem-vinda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui começa hoje à noite, né? O bispo hoje à noite a gente vai estar anunciando para toda a igreja e após o culto da noite inicia este propósito. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo o ministério ICL, para toda a igreja cristã da luz. Nós temos uma aliança e vamos viver, amém? As heranças do nosso Pai para a nossa vida, porque nós temos uma aliança com Ele, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos a sua palavra. E agora, Deus, eu venho diante do Senhor, ó Pai, pedir a Ti, por cada vida que ouviu essa palavra, que mentes sejam transformadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa possa conhecer os estímulos, ó Pai, das suas emoções, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, tomar a chave do coração de cada um, Papai amado, e trancar todas as maldades, todos os maus desejos, tudo, Papai amado, que está dentro desse coração, trazendo a depressão, trazendo o engano, o roubo, a mentira, o sofrimento, a discórdia dentro de casa, trazendo ciúmes na vida sentimental. Você que não está deixando essa pessoa feliz, você que está trancado aí dentro do coração dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Deus, toma essa chave, tranca e não permita que ninguém abra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua paz venha reinar sobre essa vida, que o Teu amor, que a Tua graça venha reinar sobre essa vida, dê entendimento, Papai amado, dê sabedoria para essa pessoa, que ela possa entender que ela é filha amada do Senhor, que Ele é filho amado do Senhor, e que o Seu amor vai encher o nosso coração neste momento, vai encher o nosso sentimento, vai encher o nosso pensamento, e nós vamos poder administrar tudo que sai do dentro do nosso coração, administrar através da Tua palavra, através do Teu amor, através da Tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus. Agradeça a Deus, agradeça a Ele porque você está aqui, agradeça a Ele porque você conheceu a verdade, agradeça a Ele porque hoje Ele libertou a sua mente, hoje Ele mostrou o que está dentro do seu coração, e durante esses próximos 21 dias, Ele vai se revelar como o seu
Pai. Ele vai direcionar a sua vida. Ele tem uma nova história para você. Ele vai trazer paz sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Vai tirar de dentro de você todo medo, toda angústia, toda depressão, tudo que não vem de você. Ele vai tirar, e todos os maus desejos do seu coração vai ficar trancado para não sair, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar estratégia para pensar, para agir e falar na hora certa. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha para cada um, capacita, abençoa, Papai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor vem com uma direção. E esse jejum, ó Pai, é uma direção para que no final desses 21 dias, aqueles que não sabem o que fazer, sejam direcionados por Ti, tenham um grau a mais de intimidade com o Senhor, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, e agradecemos a Ti, porque nós sabemos que este jejum é direção do alto céus, para que nós possamos nos desligar deste mundo, nos desligar das emoções dos nossos corações e nos ligar no céu, nos ligar com a Tua palavra, nos ligar com o Senhor. Que o nosso foco durante esses 21 dias venha a ser a palavra de Deus, venha a ser a Tua palavra na nossa vida, reinando em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa, você que entrou conosco nesse propósito de jejum, que Deus possa te dar direção, amém? Que Deus possa te dar força, que você esteja plantada nesse ribeiro, para vir a chuva e você está lá, para vir o sol e você está lá firme, amém? Dando frutos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem mais algum aviso, alguma coisa, pastor? Pode encerrar? Então vamos encerrar, amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por este culto, agradeço a Ti pela vida de cada um que está aqui presente conosco, os que estão aí pela live, nós agradecemos também, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, direciona as nossas vidas, ó Pai, livra do roubo, do assalto, da bala perdida, livra-nos, ó Pai, abre portas de emprego na onde que as portas estão fechadas, dentro desse lar que não há paz, que a Tua paz venha reinar, que a união do Senhor venha reinar, traga saúde aonde não tem saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Colocamos em Tuas mãos a Letícia, Papai amado, que está, Papai amado, se sentindo mal, que está gripada, Papai amado, não pode estar conosco nesse final de semana, que o Senhor possa trazer cura sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos a Ti, por todos aqueles que estão enfermos, que sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos pelo nosso Brasil, pela nossa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Colocamos em Tuas mãos as pessoas que estão nos hospitais, Pai, entra com providência, Papai amado, dentro de cada leito, traz restauração, traz cura, traz um milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, o Senhor Roberto, o Senhor sabe do milagre que ele precisa. Então, Deus, venha trazer um milagre sobre a vida dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor está segurando nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está encerrado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a semana que vem estaremos de volta. Amém? Em nome do Senhor Jesus.